Oi pessoal, tudo bem? O nosso último assunto trabalhado em sala de aula foi leis de Newton. Em algumas turmas eu já comecei, mas o assunto que a gente vai tratar hoje se chama tipos de força. E o primeiro tipo de força que a gente estuda é uma força chamada força-peso. Força-peso. O que é a força-peso? Imagina que eu solto a caneta. Ela cai, certo? Ela cai devido à ação do campo gravitacional. Essa força, que a gente chama também de força gravitacional, pode ser chamada de força-peso. Então, a força-peso é a força de atração, devido ao campo gravitacional de um corpo celeste. Isso é a força-peso, certo? A força-peso é a força do campo gravitacional de um corpo celeste. Pode ser da Terra, da Lua, de Marte. Como é que se calcula a força-peso? Força-peso, galera, peso é massa vezes gravidade. Então tá aqui. Essa é a forma de calcular a força-peso. Esse P é justamente o peso, ou força-peso, como qualquer força, a unidade é Newton, né? O M é a massa, e a massa tem que estar em quilograma, né? Sistema internacional. O G é a gravidade em metros por segundo ao quadrado, ou aceleração da gravidade, certo? Por exemplo, a gravidade na Terra, ela é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente costuma arredondar nos exercícios para 10. Agora, a gravidade, o G na Lua, é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Percebam o seguinte, a gravidade na Lua é bem menor que a na Terra, né? Então isso quer dizer que a força que te atrai para baixo, a força peso lá é bem menor. Por isso que vocês devem ver em filmes ou documentários que o homem lá na Lua ele consegue dar uns pulos mó gigante. Porque de fato a força que atrai ele para baixo é bem menor. Duas coisas bem importantes aqui sobre a força-peso. A primeira é a seguinte. Como força é um vetor, a gente precisa dizer qual é o módulo, qual é a direção e qual é o sentido, certo? O módulo está aqui. A gente vai calcular e vai saber quantos newtons ela vale. Agora, para onde que a Terra puxa a gente? Para onde que a Terra atrai a gente? Né? Para baixo? Então, a direção é sempre na vertical e o sentido da força-peso é para baixo. A força-peso tem esse módulo, essa direção e esse sentido. Show? A segunda coisa importante que eu quero destacar aqui, ó, é o seguinte. Quando a gente fala de massa de um corpo, a gente está falando de uma grandeza que é invariável, porque ela é propriedade de cada corpo. Então, a massa é uma grandeza invariável porque ela é propriedade de um corpo. Por exemplo, se eu pegar essa caneta tem 10 gramas. Se eu tiver com a caneta aqui ou na Lua, ela continua tendo 10 gramas. Agora, o peso, ele é variável. Por que ele é variável? Porque ele depende da gravidade. O peso depende da gravidade. Por exemplo, se eu tiver
com essa caneta aqui na Terra, a gravidade tem um valor. Agora, se eu levar a caneta até a Lua, a gravidade é outra. Então, o peso vai ser diferente, certo? A massa da caneta é igual aqui ou na Lua, porque é a mesma caneta. Agora, o peso vai ser diferente porque a gravidade é diferente. E, por fim, para fechar, tem uma coisa muito importante que é a ação e reação da força-peso. Imagina o seguinte, tá aqui a Terra, certo? Isso aqui é a Terra, não é o Edinho de barriga para cima. Aqui está o centro da Terra. E aqui tem um bonequinho, um fiel escudeiro aqui, um Sancho Panza. Aqui um bonequinho, comemorando o gol igual o Gabigol aqui. O que acontece com esse bonequinho? O centro da Terra atrai ele para baixo. Então tem uma força dirigida para baixo, que é a força-peso. Só que a gente sabe que sempre que alguém faz uma força, esse alguém também recebe essa força. Então, se a Terra me atrai para baixo, eu atraio a Terra para cima. Então, lá no centro da Terra, tem a força de reação da força-peso. Sempre que falar de ação e reação da força-peso, a Terra te atrai para baixo, tu atrai a Terra para cima, certo? Sempre que tu faz uma força, tu não recebe essa força? Se a Terra faz força em ti, tu faz a mesma força na Terra, certo? Mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. A Terra me atrai com 500 newtons para baixo, eu atraio a Terra com 500 newtons para cima, por exemplo. Ok? Abração, galera. Nas próximas aulas a gente vai falando dos próximos tipos de força.